E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan e você está no canal Broken Imp Games. Hoje aqui vamos falar da PlayStation, mais especificamente da Sucker Punch, que é a desenvolvedora da franquia Ghost of Yotei. Ela divulgou em seu blog uma matéria em que fala sobre o fim do suporte para Ghost of Yotei Legends, que para quem não sabe é basicamente uma extensão online do Ghost of Yotei. Ghost of Tsushima também teve, e ele tem a proposta ali de unir os jogadores para fazer raids, para batalhar contra inimigos, modo custom e etc. Só que aqui, com o fim do suporte online, eu acho que isso escancara bastante como que tá a situação da PlayStation em si, se a gente pegar as últimas notícias que a gente tem deles, que é em relação a fechamento de estúdios, jogos sendo cancelados, temos aí o misterioso Fair Games, que ninguém sabe o que vai ser dele, né? Não tem trailer, o que a gente sabe é que feedback com testes não foram legais. Então, é uma posição que eu acho que preocupa os jogadores de forma geral, né? E também, claro, a gente pode falar do Marathon, que foi lançado há pouco tempo e tem tido uma queda vertiginosa de jogadores. E, assim, fala a verdade, não tá conseguindo segurar a galera no Marathon, porque eu acho que eles apostaram em um jogo de nicho. Todo jogo pode ser de nicho, só que eles pegaram um jogo que é um extraction shooter, que traz uma carga que realmente coloca o aspecto nicho nisso, não é só um shooter tipo COD, que a galera vai ficar se atirando ali, voltar pro lobby e fazer, não, envolve você gastar recurso pra buscar item e blá blá blá. Tem review de Marathon aqui no canal, como sendo um jogo muito popular, e não rolou, né, já que pra extraction shooter também tem outros concorrentes. E aqui com Ghost of Yotei Legends, a gente vê essa movimentação pelo fim do suporte, o que indica basicamente uma base fraca de jogadores. Vamos aqui para a aspas do estúdio, que foi nossa última grande atualização planejada para Legends. Ela encerra a história de Yotei 6 nesse modo. Amamos ver os jogadores jogando, continuando a jogar e aproveitando. Foi ótimo. Então, foi feita essa nota, e nesse último patch que vai ser disponibilizado ainda em maio, a gente vai ter adicionado ao jogo a possibilidade de enfrentar o Lord Saito e o dragão, o que traz um contraste muito grande com essa decisão do estúdio e que acaba levantando certas bandeiras para falar que, putz, o número de jogadores não tá legal, ou a resposta que eles obtiveram foi muito menos do que eles esperavam. Porque se você comparar com o Ghost of Tsushima, teve-se o Ghost of Tsushima Legends lançado em outubro de 2020 com suporte até 2022, sendo que foi praticamente aí 2 anos, né? Um pouco menos talvez de 2 anos. E Tsushima teve modo custom para o Platinum Survival, melhoria do sistema de crafting e Rivals Mode, enquanto que o Ghost of Yotei Legends foi lançado em 11 de março de 2022 e foi não cancelado, mas o fim do seu suporte. Os servidores continuarão ativos, você pode jogar, beleza, vai ser divertido, só que você não tendo essa atualização constante na questão do online, a tendência de você começar a perder a base que você tem é muito grande, né? Porque o jogo online tem disso. Então, é uma coisa que preocupa no cenário atual da PlayStation, que nem eu estava comentando no começo do vídeo. E se a gente pegar na política da PlayStation, eu acho que da Sony, vamos falar PlayStation, eu acho que agora a gente está vendo reflexos efetivos em múltiplas partes do que foi a decisão de apostar em uma caralhada de jogos multijogador. O foco que a PlayStation perdeu de colocar o single player dela, que os jogadores de uma base grande gostariam, e que muitas vezes não correspondem também, vamos abrir essa aspas aqui, né? Porque a galera curte um jogo de ação, curte um jogo narrativo, lança Saros, e pouca gente parece que se interessa dentro de uma base de milhões e milhões. Então, pro tamanho do projeto, às vezes pode ser que o público não gostou, ou o público só quer ver mais Kratos, só quer ver mais do mesmo. E se a PlayStation quisesse
seguir nessa toada e ia conseguir vender mais, logicamente. Mas, né, foi pro lado do multiplayer e agora eu acho que a gente tá vendo um reflexo efetivo nisso, porque antes a gente via em estúdios específicos, agora isso tá pulverizado de uma forma que se mostra um problema. E eu não sei se existe um ponto de retorno para isso, porque a gente não vê uma política dentro da empresa também para falar, não, vamos voltar com o single player. Boatos de sair do PC é aquela coisa, confirmado, mas não confirmado, e no fim das contas eu acredito que vão continuar lançando. Levar jogos para outras plataformas, levantou-se essa bola aí em 2025, não foi confirmado também, e particularmente eu acho que vai acontecer em algum momento da PlayStation tomar uma postura semelhante da Microsoft, só que eu acho que nesse aspecto ela acaba perdendo, porque a Microsoft ela consegue, né, com o Xbox, ser mais maleável nos serviços dela e nos jogos dela, do que a PlayStation está sendo atualmente, pelo menos. Então, vamos ver como que vai ser o futuro desses estúdios da PlayStation, quanto tempo Ghost of Yotei Legends vai continuar com o servidor ativo aí pra galera jogar, acredito que bastante tempo, mas, né, sem atualizações é complicado você manter uma base fiel. E acho que eu não tenho mais nada a comentar sobre o caso, é só aquela questão de mercado, de que a empresa toma uma decisão lá atrás e aquilo vem repercutindo, pouco a pouco, mas vem. E quando chega no nível que tá agora, é o ponto que os engravatados lá que tomaram aquela decisão de investir muito em jogos multiplayer vão olhar e falar, putz, será que a gente não fez bosta, não? Só que muitas vezes é um ponto de não retorno também. Vamos ver, a gente continua acompanhando o caso, quaisquer notícias novas vou trazendo aqui no canal. Eu queria falar sobre os estúdios que a PlayStation fechou recentemente, não só recentemente, mas nos últimos anos também. Mas para isso eu vou precisar sentar um tempo, fazer um levantamento e etc. E ainda não deu para fazer isso. Então, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, dê onde ajuda bastante na divulgação do vídeo. E vocês não perdem nenhum conteúdo que for sendo publicado por aqui. Lembrando sempre que sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. E claro, queria falar para vocês seguirem lá o Mega, acessarem www.megascope.com.br e também acessarem o meu outro canal de TCG, que é o Ultimate Deck. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.